Boa noite, Cris. Deus te abençoe. Oi, boa noite. Deus te abençoe, Claudemir. Que hora que o pastor Ayrton adiantou a aula dele? Ah, novidade. Eu vou falar daqui a pouquinho. Era para você dar aula, tá? Mas a aula é minha, juntamente com ele. Dobradinha, dobradinha. Eu vou aprender. Entendi. Eu Eu vou... passei lá para todo mundo lá do grupo da igreja que, ó, a aula é com o pastor Ayrton. E eu mostrei o cronograma, né, das aulas. Falei assim, ó, era para ser com o irmão Claudemir, mas não vai ser. Olha, viu? Não sabia, mas fica uma surpresa aí no ar, É então. verdade. Pastor Dário Pereira, Deus te abençoe. Fala, meu amigo Claudemir, que Tudo bom, meu pastor? saudade, hein? Tô com saudade, o Deus senhor te sumiu. abençoe, pastor. Fala, menina, tudo bom, Cristiane? Tudo bem, pastor? O senhor sumiu, meu pastor, tô com saudade. Pois é, eu cheguei agora da reunião lá dos pastores. É mesmo, é? Nem beijei minha esposa direito ainda. Eita, que maravilha. Cortou o cabelinho só para aula, não? Logo, para ficar igual você. Falta Bem que só eu a achei que tinha senhora uma subir aqui, coisa eu tô diferente esperando você. mesmo, cortou o cabelo. O meu só está sobrando um pouquinho aqui. E aí, meu pastor, tudo na paz, né? Tudo bem, graças a Deus. A Cris Tudo... estava falando aí sobre a questão da surpresa. Eu vou falar daqui a pouquinho. Esse mês é um mês realmente de fechamento, né? E É. o pastor Ayrton vai estar acompanhando também, falando sobre algum tópico, o pastor Dário. Os professores todos vão ter Estou aqui só liberdade de para falar. ouvir. Tá certo. E aí a gente combinou com a turma, a gente fica aqui preparando, ouvindo as notícias aí, né? Tá pegando fogo o cenário americano. E aí, como é que tá? Já saiu o resultado, não? Não, ainda não. Ainda não tem nada definido. Então, voto a voto, o pessoal está contando. É O muito que vocês acham? A gente está torcendo pelo Trump, porque o outro é senil. Quem vai governar é a vice. A vice, nem o partido dela queria ela. É radical, ultra radical ela, maluca. O, complicadíssimo. o candidato, ele é totalmente senil. Ele fala mais besteira que a Dilma Rousseff. O negócio está feio. O negócio está complicado. A gente sempre torce pela democracia, né? Se é que ainda existe alguma democracia no mundo, né? A Cleide está entrando, tá com saudade dela. Opa, que beleza. Cleide Werneck e Virgílio. Olha aí o Júlio aí. O Júlio também é pontual, viu? Júlio não falta uma aula. Então, a questão lá dos Estados Deus Unidos... abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu pastor. Fala, meu amigo Júlio. Deus te abençoe. A questão dos Estados Unidos é que eles estão perdendo a força. É verdade. Isso facilita o quê? O mercado comum, facilita o governo mundial, né? Um governo único. Então, isso faz parte. Né? Os Estados Unidos, ganhando, se o Trump ganhar, ele vai governar sem força. E se o outro ganhar, eu nem lembro o nome do outro, ele vai ser um governo descaracterizado. É o Joe Biden. Abre porta para a Europa. Joe Biden. Joe Biden, né? Aí abre porta para a Europa. Aí verdade. começa a ver a questão da unificação, né? Ainda não. Cleide, que saudade! Você está melhor, minha flor? Vocês estão melhor? Estamos, graças a Deus. Graças a Deus. Sejam Que bom, bem-vindos. Deus é bom o Deus tempo abençoe todo. vocês. Amém. Ó, para vocês aqui, ó. Para vocês, ó. Pastor. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão sentindo? Dor no corpo ainda? Não, eu ainda estou com dor no corpo. Amanhã eu volto no médico. Porque ele começou primeiro, né? Depois de 13 dias eu comecei. A homem sempre é mais forte, né? A homem não sente dor de nada. É ruim, mas também quando sente, acabou o homem. É verdade. Mas eu fiquei sem paladar, sem olfato, e aí eu não me alimentava direito. E ele não perdeu o apetite, ele comia direto. Dobrado. Por ele. Tá certo. Melhoras para vocês aí, a gente continua em oração, tá, queridos? Amém.
A turma do IBM Zoom aqui ficou uma família virtual, além de nós estarmos, né, unidos em Cristo. Foi uma benção esse ano aí para a gente. Muita interação que a gente teve esse ano. A Bona nessa falta aí, tá? A gente está saindo de férias, aí daqui a pouco a gente comenta aí. Deixa eu faz isso não! De férias não! Deixa eu cumprimentar ali Elizabeth. Elizabeth está colocando lá. O que é isso aí, Elizabeth? Parece uma nave interplanetária. Você já fez? Araci, Deus te abençoe. Boa noite, Claudeli. Amém. É o fio que está aparecendo aí na frente, por isso que ele está falando. É o fio. Ó, tirei, Claudeli, ó. Tirei. Sim. Eu pensei que era uma conexão interplanetária aí. Olha ele chegando aí. Olha ele chegando aí. Meu pastor tá magrinho, olha. Tá fino. Sopa de couve que ele está tomando. Sopa de brócolis com couve. Ele tá magrinho, você vê pelo rosto dele como é que ele tá. O pessoal de Nova Iguaçu está sugando ele. Não quero mais sair com o pessoal de Nova Iguaçu. Ele me abandonou, Claudemir, me abandonou. Ah, te abandonou, é? Não, para ficar magro assim, ele me abandonou. Primeiro passo é se afastar do Virgílio. Mas por que, pastor? É muita pizza? Era, né? Muito tudo. Os dois comem de tudo. Só que o Virgílio come legume, o pastor Ayrton não come. Agora ele come legume. Entendendo. Ele pula, né? Acabei de comer uma cenourinha, alface. Saudável. Maravilha, maravilha. Meus irmãos, sejam bem-vindos vocês. Mais uma quarta-feira, começando o mês de novembro. Deus tem nos abençoado até aqui, para a gente dar continuidade. Eu agradeço a presença de todos vocês. Pastor Dário, que é meu pastorzão, tem nos proporcionado aí, né? Está coordenando aí o IBM, pastor Assi, a coordenação, a Maranata. Os pastores, pastor Ayrton tem sempre nos ajudado bastante. E os participantes, os alunos que a gente chama, né? Tem alunos aí que são mestres. São mais conhecedores do que a gente, né, pastor Dário? É verdade. Tem uma turma boa aí que a gente... Eu fico muito feliz, meus irmãos. Diante de tudo que a gente presenciou, diante de tantas dificuldades, esse ano foi um ano muito especial para todos nós, né? O Senhor nos blindou, nos deu esse presente de nós estarmos estudando a palavra, continuando, nós não paramos, foi incansável. Só que esse mês agora a gente encerra o período do Zoom e a gente sai de férias. A gente precisa descansar para recompor as energias e arrumar a casa para 2021, né, pastor Dário? É isso aí. Faz isso não. Mas tem todos os vídeos para vocês assistirem, a retrospectiva, né? É bom que fica assim com o gostinho de quero mais, né? Exatamente, exatamente. E a gente vai estar arrumando a casa aí, esse período de 3 meses, a gente vai sair de férias. Dezembro, janeiro e fevereiro. Só voltamos na aula magna em março, na aula presencial em Caxias. Então, gravem essa data aí. Vai ser na primeira segunda, né, dia 3 de março, em Caxias, na Igreja de Caxias. Já agendem. Já está na agenda. Vai ser uma aula só? Uma aula especial. Vai ser... Para todas as igrejas, isso. Já está no cronograma oficial. E aí, daqui a pouquinho, a gente fala mais. Deixa o pessoal estar entrando, para a gente não ser redundante, né? E a gente vai comentar de novo. Meus irmãos, então, vamos lá. Hoje, nós vamos fazer um ping-pong bem gostoso. Eu conversei com o pastor Ayrton, para quem ainda não está sabendo. Hoje seria ou será a minha aula juntamente com o pastor Ayrton. Por quê? O pastor Assir pediu a oportunidade de estar falando com vocês. E aí, gentilmente, o pastor Ayrton cedeu a aula do dia 30. Então, nosso coordenador, nosso pastor, coordenador geral, pastor Assir, estará no dia 30 trazendo um estudo e agradecendo a participação de todos. E a gente encerra oficialmente no dia 30 de novembro.
né? Então, ficou essa surpresa para hoje, que foi uma grata surpresa também, né? Já que ele não pôde estar conosco esse período todo aí, dando uma aula, a gente conseguiu pegá-lo aí no final do período. Isso foi muito bom para a gente. Né, pastor Ayrton? Quer dar uma palavra anteriormente? Não, muito bom. Esse período foi realmente de muita experiência, principalmente para a gente, que eu, por exemplo, nunca tinha entrado em Zoom e nada disso. Sou um pouco avesso a muita tecnologia e tive que me virar. Perfeito. Então foi muito bom. Pastor Dário, quer dar uma palavra? Tem sido algo muito especial para a gente poder aprender uns com os outros, né? Eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade tão ímpar de contar com professores de alto gabarito de todas as maranatas, né? A gente, às vezes, fica restrito no IBM local a alguns professores capacitados, com certeza, mas essa pandemia nos proporcionou conhecer gente muito boa, gente especial, com uma capacidade muito grande de dar boas aulas, né, e conhecimento extraordinário. Isso, todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? De uma forma ou de outra, o IBM tem proporcionado uma satisfação muito grande de nós podermos aprender mais e mais. Então, parabéns, Claudemir, parabéns, Amém. pastor Ayrton e todos os professores do IBM. Parabéns, todos os participantes e a nossa direção geral, né? Pastor Paulo César Brito, pastora Claudete, pastor Paulo Júnior, que nos proporcionaram essa oportunidade, de permitirem que a gente desse continuidade também. Então, vamos lá, meus irmãos, dando boa noite aí a todos vocês que já chegaram. Eu vou compartilhar a tela. Hoje o assunto está bem enxutinho, está bem gostoso, por quê? O livro de Judas é um capítulo só, então o tema é extremamente vasto. É claro que a gente não vai esgotar, né? Mas eu fiz assim de uma forma os slides bem compacto para a gente poder dar oportunidade para os pastores colaborarem também com as informações. Então, projetando aqui para a gente, vamos lá, vamos começar dando início nessa parte introdutória. Ok? Ficou pequenininho para todos. Vamos lá. Então, assim, esse livro, a intenção de compartilhar com vocês, faz parte de assuntos que surgiram, né, no cenário nacional a respeito de alguns líderes que, profeticamente, está na palavra, já estavam profetizados que isso iria acontecer. Então, diante dos fatos ocorridos, nós começamos a fazer alguns estudos, né? Como diz na carta de Judas, né? O tema dessa carta o tema, né, que eu coloquei, dissolução da fé. Por quê? O que é dissolução da fé? Eu tirei lá. É deixar de estar unido ou romper com um compromisso que outrora você havia assumido, né? Pessoas que um dia abraçaram a fé cristã e, de repente, de uma circunstância, ela desliga-se ou ela rompe com esse compromisso. Então, nós vamos falar sobre esse tópico, conhecendo as estratégias do inimigo, ok? Deixa eu abrir mais 2 tópicos para ouvir mais pessoas. Então, diz assim no tópico de número 1. Deixa eu chegar aqui para o cantinho. Isso, melhorou. Apresentação. Opa, eu voltei lá. Deixa eu chegar. A carta ela tem 3 partes importantes. Primeiro, ela vai falar sobre a inscrição, que é o versículo de 1 a 2. O 2 é o tratado no qual ele os exorta a lutar pela fé, versículo 3. 2, descreve a punição e a conduta dos seus adversários, está lá do versículo, deixa eu diminuir aqui, do 4 ao 16 em diante. No tópico 3, vai nos alertar sobre os crentes, do verso 17 ao 19, os aconselha, do verso 20 ao 21, e os instrui em seus deveres em relação aos outros, versículos 22 a 23, e o tópico 3 é a conclusão, que vai fazer o desfecho do 24 ao 25, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo, para mim. Aí vocês não estão vendo nada, mas para mim aqui tem uma importância. Vamos lá. Primeiramente, a inscrição. Apresentação e saudação pessoal. Tá? Eu coloquei lá, leia em Mateus 10, de 1 a 4. Ele vai fazer uma saudação para a igreja, para aqueles que estavam dispersos,
dizendo o seguinte, olha, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele faz essa apresentação, tá? Isso aqui dispensa até muitos comentários, porque a gente já sabe quem era Judas, né? Judas, ou chamado também de Tadeu, lá em Mateus 10, de 1 a 4, no chamado dos apóstolos, do Judas Tadeu. Ele era o meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. Ok? Eu peço só que desliguem o som. Como eu estou fazendo aqui a apresentação, todos desliguem o som, tá bom? Então, essa apresentação, ele tem esse cuidado, assim como o Tiago também o fez na sua carta. E aí ele vem fazendo a apresentação agora do tratado. Qual o primeiro tratado que ele escolhe aqui para fazer? Ele vai exortar os irmãos a lutarem pela fé. No versículo 3, a gente vai trabalhar muito com a Bíblia agora, tá? Eu vou estar pedindo a alguns irmãos até para lerem alguns tópicos importantes aqui. O tema principal é exortar a lutar. Ele estava escrevendo a sua carta e ele faz uma menção importante aqui, ó. Amados, quando eu empregava toda diligência a escrever-vos acerca da nossa comunhão ou da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela vossa fé, uma vez por todas que foi entregue aos santos. Percebam a importância que estava ocorrendo, né? Como se essa carta ela é tão atual que nos dias de hoje, eu estava conversando com o pastor Ayrton, com o pastor Dário também a respeito disso na semana, você está escrevendo algo para a igreja ou preparando a mensagem, não é isso, pastor Ayrton? Pode deixar seu microfone aberto, pastor Dário, para vocês fazerem o intercâmbio comigo. Quando Judas está escrevendo, e o desejo dele era falar sobre a salvação comum. Ele diz aqui, ó, escrever acerca da nossa comum salvação em Cristo. Só que ele interrompe esse assunto e começa a trazer algo que estava lhe chamando a atenção. O que estava chamando a atenção? Exortar a lutar pela fé. Por quê? Muitos falsos mestres estavam se introduzindo no arraial e levando heresias destruidoras. Tanto é que o objetivo dele agora é o seguinte, não é falar somente agora sobre a comum salvação. Olha o que eu escrevi embaixo. Sabendo que estava por vir, Judas exorta-os sobre a necessidade de lutar pela fé em Cristo Jesus, pois ele sabia que não haveria salvação se a fé dos irmãos fosse enfraquecida. E, consequentemente, viria o quê? Destruição e morte eterna. Olha como foi importante ele falar sobre esse assunto. Eu queria agora passar um pouquinho para o pastor Ayrton dar uma explicação bem breve sobre esse assunto, que é muito importante, e também o pastor Dário fazer essa colaboração. No seguinte contexto, a pergunta é: exortar a lutar pela fé. Ele não está dizendo assim, olha, irmãos, creiam para serem salvos. Basta crer para ser. Não, ele está falando o seguinte, vocês têm que lutar pela salvação de vocês. Vocês têm que lutar pela fé em Cristo, não deixar-se envolver-se com as heresias que estão surgindo. O que o senhor pode acrescentar sobre isso, pastor Ayrton? Bom, primeiro, esse sentimento de batalha, de guerra, é um sentimento que vem desde o primeiro século, certo? Então, é um sentimento que que nós estamos em luta constante. Então, nós precisamos ter essa ideia em mente, que nossa vida, Paulo disse isso, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Logo, principado e potestade não morre, né? Então, os apóstolos lutaram contra eles no início, nós estamos lutando hoje. Segunda coisa importante é que vai ter um paralelo muito grande com Pedro. Então, há uma ideia que Judas leu não somente os apóstolos, mas considerava muito os escritos como sendo também leitura sagrada. Isso aí depois a gente pode comentar. Tem um tópico à frente. Isso, mais para frente. Terceira coisa importante é que a palavra fé, ela é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? Ela toma conotações diferentes, dependendo da situação. O contexto é que define.
Então, por exemplo, a fé fruto do Espírito é uma palavra que todo crente deve ter. É um crescimento espiritual. A fé dom não, nem todo crente vai ter. Paulo diz em Romanos 14 que um tem fé em uma coisa, então existe a fé opcional, a fé natural. Eu acredito que a palavra fé, que lutar pela fé, a fé significa aqui o conjunto de crenças, de doutrinas que nos foi entregue por Deus. Assim, os apóstolos lutaram, morreram por essa fé e os pais da igreja foram mortos para preservar essa fé, porque a heresia nem sempre é algo, vamos dizer assim, totalmente oposto à fé que nós temos. Perfeito. Por exemplo, em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aí ele vai falar, proibindo o casamento e tal. Repare que não fala das outras doutrinas. Então, você pode ter hoje segmentos chamados cristãos, que acreditam na Bíblia, no entanto, eles não creem em Jesus como diz as Escrituras. E aí nós teremos que batalhar não somente, de repente, com o islamismo ou com doutrinas muito diferentes. Nós teremos que lutar muitas vezes com segmentos que se dizem cristãos. Exatamente. Então, Judas, ele queria falar sobre a salvação, e é esse o grande tema, né? Uhum. Ele queria falar sobre a salvação comum, que é o que a gente mais gosta. Por mim, a gente ia para o culto só cantar Jesus é o Salvador, glória a Deus. Mas aí você tem que tratar de assuntos que têm tentado solapar a nossa fé. Então, a primeiro ponto eu diria o seguinte, para mim, se lutar pela fé é lutar pelo conjunto de crenças que Deus nos entregou. Boa. Para que a heresia, que vai vir depois no assunto logo seguinte, não corrompa a nossa fé genuína a ponto de sermos destruídos. Boa, boa. Essa colocação é importante e esse ping-pong que a gente já tinha previamente estabelecido de informações, por quê? O contexto agora que a gente vai estar falando faz menção exatamente do que o senhor colocou como gancho, para eu pegar aqui nesse ping-pong. Esse conjunto de informações, tipo, ir para a igreja, adorar o Senhor, cantar, falarmos salmos, falarmos hinos, falarmos em línguas, o que está acontecendo dentro desse contexto aqui, que Judas exorta-os a batalhar, exatamente vocês vão ter que lutar sobre um conjunto completo que vai tentar influenciar vocês a mudança de pensamento e de paradigmas dentro da fé cristã, ok? Então, esse contexto é importante a gente compreender. Percebam, meu irmão? Vocês deixam registrado aí, anotem, para vocês perguntarem depois, tá? Porque qualquer coisa a gente volta no tópico. Vamos lá, vamos avançar aqui para o tópico 2. Bom, descreve a punição e a conduta de seus adversários. Olha aí que interessante, né? Ele agora vai falar sobre essa questão, que é mais extensa, né? O interessante é notarmos que Judas menciona a punição de forma categórica, pois ele conhecia as Escrituras e estava atento às palavras de Pedro. Vamos ler aqui, Judas 4:16, só que eu quero que os irmãos nos ajudem. Vocês que estão com a Bíblia aberta, quem é que pode ler? Eu vou pedindo para parar, outro irmão segue, para vocês participarem. Quem pode ler o versículo 4 ao 5 e 6? Eu posso ler. Pode ler, Cris, por favor. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus. Até aí, Cris, dá uma paradinha para a gente comentar sobre isso. Olha só que interessante. Certos indivíduos se introduziram, essa é a minha versão, tá? Com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que nós temos visto nos últimos dias? Pessoas, pastores, pessoas que se colocam na posição de mestres para ensinarem, porque percebam, em alguns momentos, eles vão falar aqui, a gente vai ler lá na carta de 2 de Pedro, eu quero que outro irmão já deixe aberto lá na 2 de Pedro, capítulo 2, para falarmos sobre esses indivíduos, tá? Porque Judas menciona sobre eles. E a gente vai agora dar um pulinho lá, porque esse tópico vai do 4 ao 16, para vocês entenderem qual era a intenção. E Pedro, ele vai relatar
Quem é que pode ler para a gente lá? 2 de Pedro, capítulo 2. Do verso 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Até aqui, Beth. Obrigado. Só um momentinho, só para eu dar essa explicação aqui. E aí eu vou chamar o pastor Ayrton também agora para fazer menção desse tópico, ou o pastor Dário, tá? Os dois fiquem à vontade. Olha o que ele diz aqui, ó. Assim como no meio do povo surgiram primeiro falsos profetas, não foi? Falsos profetas. Isso. Assim também haverá, olha só, ele está falando agora no futuro. Como no meio do povo surgiram, já surgiram, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Que heresias destruidoras a gente pode mencionar hoje, pastor Ayrton ou pastor Dário? Fique à vontade, pastores. Nós temos visto surgindo no nosso meio um número muito grande de heresias que têm sido levantadas por pessoas muito famosas, conhecidas dentro do meio evangélico, né? A gente vem percebendo, por exemplo, pastores que foram muito queridos nossos no passado, que mudaram o seu pensamento por uma teologia mais liberal, pelo humanismo, por situações que estão aí massacrando o evangelho. Por exemplo, né, surgiu agora há pouco tempo um vídeo do Ed Renekiewicz, falando a respeito de você tem que reinterpretar a Bíblia, que tem que aceitar o homossexualismo dentro da igreja, essas coisas todas, né? Existem muitas passagens do pastor Ed Renekiewicz falando, muitas mensagens, muitos vídeos, né? Falando a respeito de uma modificação na linha dele de pensamento, transformando-se num dos grandes liberais atualmente, né? Liberal é aquela pessoa que aceita tudo, não tem, nada é pecado, você pode fazer, estamos no período da graça, Jesus levou sobre ele o pecado e agora não há mais lei sobre nós, né? Há somente a graça, né? Tem uma entrevista que ele fez com Marcelo Tais e que ele vai falando um monte de besteira. Numa das besteiras, o próprio Marcelo Tais chega a perguntar para ele, por exemplo, o que ele pode fazer para ser salvo, né? Aquela frase que a gente ouve lá do centurião, falando com Paulo, né? O que eu posso fazer, então, para ser salvo? Marcelo Tais pergunta para o Ed Renekiewicz, e ele fala assim, confia na misericórdia de Deus. Quer dizer, ele não fala de Jesus, acredite em Jesus, crê em Jesus, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará e vai salvar você e sua casa. Ele não usa nada disso. Ele diz o seguinte, olha, a salvação já está aí para você, é só você confiar na misericórdia de Deus e seguir sua vida, vai seguindo que você vai ser salvo. Quer dizer, é isso aí, trocando aquilo que é de Deus em práticas libertinas. Há pastores pregando hoje em dia que você pode ter sexo antes do casamento, que você pode beber à vontade, você é livre para fazer o que você quiser, né? Você não tem que ficar preso a uma regra. Eles falam, eu conheço pastores, eu conheço pessoalmente esses pastores, sim, que pregam, por exemplo, que não precisa ir na igreja, você não tem que ter necessidade, né? Você vai na igreja quando você quiser. Não é importante você ser fiel no dízimo, isso eles falam. Mas, assim, você vai quando você quiser, porque você pode adorar a Deus onde você estiver. Não tem que estar necessariamente dentro da igreja, né? E aí você vai tirando jovens da igreja, pessoas da igreja, gente madura da igreja, né? Destruindo pensamentos que foram alicerçados. Tem parentes meus que entraram nessa linha, gente criada na Assembleia de Deus, gente criada dentro de uma doutrina, de uma regra, que conhece a Bíblia e agora se perverteram, porque o ensinamento herético, libertino, ele é muito agradável. Você pode fazer o que você quiser, qual o problema? Quem não quer isso, né? É a fonte das maravilhas, né? Então, isso é muito complicado. Exatamente. Boa colocação, pastor. É interessante que Pedro ele vai falar aqui heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor, ou seja, o que está escrito, o que está determinado, não vale mais, tem que ser renovado.
tem que ser feita uma renovação da Bíblia, né? Em relação, quando ele fala de que renegarem, ou seja, não aceitarem aquilo que vem do Senhor, é exatamente isso. Então, a profecia ela vem se cumprindo de uma forma muito contundente. Mas vamos avançando para a gente dar sequência. Obrigado, pastor Dário. Pode falar, pastor Ailton. Pode falar. O que é importante? Repare o versículo 4 que nós estamos conversando, diz que com dissimulação. O que é dissimular? Quem vai perceber que, aparentemente, ele dissimula. No início, parece que ele começa a falar com a mesma linguagem que a gente tem. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não precisa ser acrescentada, que a Bíblia precisa não sei o quê. Você olhando, ele se fazendo de vítima, isso é dissimulação. Ele vai se vitimizando e você começa aquela empatia. Olha, gente, esse homem tem que estar sendo mal interpretado. Um homem tão humilde, um homem tão arrependido. Assim, aliás, ele não usa o termo arrependimento, ele usa uma tristeza profunda com os ataques que ele sofreu. Exatamente. Agora, o que a dissimulação é? Primeiro, ele historicamente, sobre escravidão, sobre homossexualismo, o homossexualismo não é normal agora não, meus irmãos. O homossexualismo é praticado desde muito tempo. Inclusive, quando Paulo escreve aquelas cartas, Paulo viveu no mundo greco-romano. A sociedade grega tinha questão muito de envolvimento. Fizeram até o filme do Alexandre o Grande, quando ele se envolve ali, os gregos ficaram até revoltados. Os romanos tinham essa questão, os egípcios tinham essa questão quando Moisés dá a lei e diz: homem não se deitará com homem como sendo mulher. Então, ele passa a impressão que a sociedade antigamente era uma sociedade totalmente mais certinha, né? E evoluiu para ser uma sociedade diferente, não errada, mas diferente, e que nós ficamos no tempo. Exatamente. O que a Bíblia chamou de pecado naquela época, só que eu quero me ater a esse termo, dissimulação. Ele, ao final, defendeu as mesmas coisas, disse que na igreja dele os homossexuais se dizem filhos de Deus. Ele não diz que não são, eles são tratados como se aceitam como filhos de Deus. Ele defendeu tudo de tal forma que eu vi pastor dizendo: olha como é que é um absurdo, esse homem não é isso tudo. Ele disse as mesmas coisas, só que ele disse de forma dissimulada, parecendo que estava com o coração pesaroso. Então, cuidado com esse pessoal que muda o discurso para te ganhar. É isso que eu quero dizer. Ele está negando o Senhor que o resgatou. Em Pedro, na verdade, Judas, nós acreditamos que ele leu Pedro e ele vai escrever baseado nos apóstolos, inclusive Pedro. Ele está tratando do mesmo tipo de gente. Então, é gente que conhece o Senhor, que cita as Escrituras, e quando cita as Escrituras, ele deturpa e faz dissimulação. E a gente que fica como mal. Esses crentes rancorosos, esses crentes que não sei o quê. Os crentes que sustentam a palavra vão ficando como se fossem rancorosos. Exatamente. O ponto central é o que o senhor colocou mesmo. A dissimulação, ela baseia-se nesse aspecto. E aí nós vamos avançar agora, né, mais à frente. A gente já vai acabar, faltam 7 minutinhos para acabarmos esse vídeo. O tópico 3 aqui, o 2 ainda tem muito assunto, mas a gente vai pulando porque depois vão ter perguntas em relação desses temas, tá? Ele alerta agora os crentes acerca, né, de quê? Lembrem-se das palavras dos apóstolos, conforme o senhor acabou de falar agora, pastor Ailton. Lembrem-se das palavras dos apóstolos. Está lá em 1 Timóteo 4, né? A gente vai ler depois, deixa a gente voltar. A intenção dos falsos mestres, primeiro ponto que o senhor colocou, a gente vai discutir sobre isso agora, é dividir o rebanho de Cristo. Ponto. Esse é o principal. Ele dividindo, ele enfraquece. Ele enfraquecendo, ele destrói. Por quê? A seguirem seus próprios instintos. Ele divide o pensamento, coloca dúvida, e agora você vai trabalhar com o seu próprio instinto. Veja se não é verdade o que eu estou lhe falando. Abandone agora. Não é para você sair de onde você está, mas será se o que você está aprendendo é correto? Hein? Colocando em dúvida, em xeque a própria palavra e a instituição que você está. Abandonar a fé. E pois eles não têm mais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, essas pessoas um dia, eu acredito piamente nisso,
que essas pessoas tiveram um encontro com o Senhor, como dizem lá em Hebreus, tiveram um encontro com o Senhor e renegaram, rejeitaram o Senhor Jesus e abandonaram. Eles podem, de novo, receberem, né? Aí já é outro tópico para uma nova pergunta, mas vamos ficar aqui nesse assunto. O primeiro ponto principal aqui é dividir o rebanho de Cristo, ok? Então, esse ponto a gente vai bater nele quando nós voltarmos já para o segundo vídeo. Eu vou avançar, mas a gente retorna sobre ele, tá? Só para a gente fazer essa leitura. Vamos lá. Quarto, ele aconselha a edificar a própria fé no poder do Espírito Santo. De que forma? Orando, jejuando, estudando as Escrituras sagradas. Aí é que está o ponto crucial. Mas para a gente entrar nesse, a gente já avançou muito. Aí eu quero voltar aqui de novo para a gente mencionar o seguinte. Quando o assunto que ele está trazendo aqui, né, que vai falar sobre o verso 17 ao 19, diz lá o seguinte, em Judas, do 17 ao 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais já diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ou ímpias paixões. É o que realmente está sendo colocado aí. Ou seja, não é possível vocês renegarem essas pessoas, porque a Bíblia tem que ser reescrita, porque nas suas entrelinhas ela não está correta. Na totalidade, ela tem que ser reescrita na interpretação de um novo mundo. Aí a linguagem que a gente pega, que fica muito gravado na nossa mente essas questões, e a gente tem que bater exatamente isso para os nossos alunos, nossos irmãos, a heresia, ela entrou pesado. E a gente está vivendo um período hoje da igreja, se nós não orientarmos de forma bíblica os nossos irmãos, nossos alunos, né, os nossos familiares, ou seja, o próprio Judas vai dizer, olha, lá na frente, para que vocês tenham misericórdia daqueles que estão em dúvidas. Se existe alguém ainda em dúvida, vocês têm que tirar a dúvida, porque senão não herdarão a salvação em Cristo Jesus. Ok? Vamos derrubar esse vídeo agora? Para a gente já começar no outro. Eu estou ganhando tempo aqui para a gente derrubar. Aí a gente dá um okzinho aqui para a turma que já chegou. Sejam bem-vindos. A gente vai derrubar agora e já volta automaticamente, ok, meus irmãos? Só voltar no link. Vamos lá.